Para onde vai o dinheiro quando o mundo entra em crise? Todo dia a gente acorda e parece que o mundo resolveu enlouquecer. Você abre o celular e vê que começou uma guerra, depois aparece uma notícia dizendo que bilhões de dólares desapareceram da bolsa. Na semana seguinte o petróleo dispara, o dólar sobe, as bolsas caem e a sensação que fica é que a economia mundial está sempre à beira de um colapso. Só que no meio de toda essa confusão existe uma pergunta que ninguém faz: para onde vai todo esse dinheiro? Porque pensa comigo, toda vez que acontece uma crise, a televisão fala que bilhões de dólares foram perdidos. Mas será que esse dinheiro realmente desapareceu? O dinheiro ele não pega fogo, o dinheiro não evapora, ele não simplesmente deixa de existir. Então, para onde ele vai? Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, essa foi uma pergunta que mais me chamou a atenção. Porque a lógica dizia que, se todo mundo estava perdendo, alguém precisava estar ganhando. E foi aí que eu percebi uma coisa muito interessante. O dinheiro quase nunca desaparece, ele só muda de lugar. Essa talvez seja uma das ideias mais importantes para entender como a economia funciona. Porque enquanto a maioria das pessoas está olhando para quem perdeu dinheiro, existe um grupo de investidores olhando para outra coisa. Eles querem saber para onde esse dinheiro está indo. E essa simples mudança faz toda a diferença. E agora, antes de eu falar do Brasil, deixa eu te fazer uma comparação. Imagina que você mora em um bairro extremamente tranquilo. Você conhece os seus vizinhos, as crianças elas brincam na rua, o comércio funciona normal. Você se sente seguro. Agora imagina que de uma hora para outra esse bairro ele começou a mudar. A violência aumentou, os assaltos ficam frequentes, as lojas elas começam a fechar mais cedo, alguns vizinhos colocam a casa à venda, outros simplesmente vão embora. E se você tivesse condições financeiras, provavelmente faria a mesma coisa. Você procuraria um lugar melhor para morar, e não porque você odeia aquele bairro, mas porque deixou de ser o lugar mais seguro para viver. Com o dinheiro isso acontece exatamente a mesma coisa. O dinheiro ele não ama países, o dinheiro ele não tem ideologia, o dinheiro não volta, ele simplesmente procura lugares onde ele acredita que terá uma combinação de segurança e retorno melhor. E é por isso que grandes crises fazem o dinheiro viajar pelo mundo. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada com as notícias, bilhões de dólares estão mudando de país todos os dias. E esse movimento ele acontece muito mais rápido do que você imagina. Um grande fundo americano pode reduzir a exposição de um país e aumentar de praticamente alguns cliques. E isso é um fluxo gigantesco. E entender esse fluxo é muito mais importante do que você decorar notícias econômicas. Porque a notícia ela explica o que já aconteceu. E fluxo de dinheiro ajuda a entender o que pode acontecer daqui para frente. Esse é exatamente o ponto que quase ninguém comenta. Mas agora pensa comigo. Por que um investidor americano colocaria dinheiro no Brasil? Essa é uma pergunta muito melhor do que simplesmente perguntar se a bolsa vai subir ou ela vai cair. Porque quem administra bilhões de dólares não olha apenas para um país, ele olha para o mundo inteiro. É como se tivesse um mapa na frente dele. Estados Unidos, Europa, China, a Índia, o próprio Brasil, México, o Japão, olha, muitos países. E todos os dias ele faz a mesma pergunta. Hoje, qual desses lugares parece oferecer a melhor oportunidade? Percebe como essa lógica muda? Ele não está apaixonado por nenhum país, ele simplesmente compara. É exatamente como alguém procurando um imóvel para comprar. Você visita 5 apartamentos, todos eles têm defeitos, nenhum é perfeito, mas em um deles oferece um custo-benefício melhor. Investir é isso. Você nunca escolhe o país perfeito, você escolhe aquele que naquele momento oferece a melhor relação entre risco e retorno. E é aí que o Brasil entra nessa história. Porque enquanto boa parte do mundo enfrenta problemas importantes, o Brasil ele começa a chamar a atenção por alguns motivos. E vamos lá, o primeiro deles são os juros. Hoje o Brasil paga um dos maiores juros reais entre as grandes economias do mundo. Traduzindo, quem deixa o dinheiro aplicado aqui pode receber uma remuneração maior do que receberia em outros países. E o dinheiro, ele gosta de retorno, né? Sempre gostou. O segundo ponto é que muitas empresas brasileiras ficaram relativamente baratas depois de anos em que a nossa bolsa andou de lado, enquanto a bolsa americana batia recordes. Pensa numa loja. Você entra hoje e encontra um produto que sempre custou R$1.000 sendo vendido por 700. A primeira coisa que você faz é tentar entender se existe algum problema naquele produto. Mas se você conclui que o produto continua bom, você vai lá e enxerga uma oportunidade. Com as empresas acontece a mesma coisa. Grandes investidores passam o dia inteiro procurando ativos que, na visão deles, estejam baratos. E o Brasil começou a aparecer neste radar. Um outro ponto importante é o tipo de economia que nós temos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. A gente produz soja, milho, carne, café, açúcar. Também somos grandes produtores de minério de ferro. Petróleo, a celulose. Independentemente de quem seja o presidente dos Estados Unidos ou do que esteja acontecendo na Europa, o mundo ele vai precisar comer.
ele continua precisando de energia, ele vai continuar precisando de matéria-prima. Isso faz com que o Brasil tenha um papel importante na economia mundial. Olha, mas presta atenção em uma coisa, isso não significa que o Brasil virou o melhor país para você investir. Muito longe disso. Nós continuamos tendo problemas sérios. A gente tem uma dívida pública elevada, tem muita insegurança fiscal. A gente tem dificuldade para crescer de uma forma consistente. Pô, vai ter problema político praticamente todos os anos. Tá, Miguel, então por que os investidores olham para cá? Porque investimentos não escolhe entre o perfeito e o ruim. É escolher entre opções disponíveis naquele momento. E às vezes o Brasil ele não precisa melhorar, basta que os outros lugares estejam piores. E essa é uma ideia que poucas pessoas acabam entendendo. O Brasil pode ficar muito mais atrativo sem mudar praticamente nada. Basta o restante do mundo ficar um pouco mais complicado. E olha, isso acontece com muito mais frequência do que parece. Durante períodos de muita tensão internacional, parte do dinheiro começa a procurar alternativas. Alguns investidores compram ouro, outros compram título do governo americano e outros começam a aumentar a posição em mercados emergentes, parecem descontados. É nesse momento que o Brasil começa a aparecer nas conversas. Existe uma frase que resume muito bem isso. O dinheiro ele não desaparece, ele muda de endereço. E quando você entende essa frase, você começa a assistir o noticiário de um jeito completamente diferente. Você para de perguntar quanto dinheiro foi perdido e começa a perguntar para onde esse dinheiro está indo. Essa mudança, ela parece pequena, mas muda completamente a forma que você vai enxergar a economia. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas acompanham a economia olhando apenas para o retrovisor. Sai de uma notícia dizendo que a bolsa caiu, ela pensa, pô, perdi meu dinheiro. Sai de uma notícia dizendo que o dólar subiu, ela pensa, agora complicou o mercado. Vê uma notícia que começou uma guerra, acaba pensando, o mercado vai despencar. Só que quem administra bilhões de dólares não pensa assim. Ela sabe que essa mudança ela vai criar vencedores e perdedores. Enquanto o setor perde dinheiro, o outro ele começa a se beneficiar. Enquanto um país passa a ser visto como arriscado, o outro acaba recebendo mais atenção. E é por isso que entender o fluxo de dinheiro ele é tão importante. Porque ele normalmente ele antecipa as manchetes. Vou te dar um exemplo simples. Imagina que você é dono de uma fábrica. Você compra aço lá da China. De repente, os Estados Unidos ele aumenta as tarifas sobre produtos chineses. E o que acontece? As empresas elas começam a reorganizar a sua cadeia de produção. Algumas levam fábricas para outros países, outros mudam fornecedores, outras simplesmente reduzem investimentos. Olha quantas coisas mudam por causa de uma única decisão política. E agora multiplica isso por milhares de empresas no mundo inteiro. É exatamente por isso que o dinheiro está sempre em movimento. Ele nunca vai ficar parado. Ele está o tempo inteiro procurando onde terá mais segurança, mais retorno ou mais previsibilidade. E talvez essa seja a maior diferença entre quem acompanha a economia por curiosidade e quem realmente entende como o mercado funciona. A maioria acaba acompanhando notícias. Os grandes investidores, eles acompanham comportamento. Eles querem descobrir para onde o dinheiro está caminhando antes da maioria. Tá, mas isso significa que eles acertam sempre? Claro que não. Ninguém vai acertar sempre. Pô, nem o nosso Buffett aí, nem os maiores fundos do mundo, mas eles sempre fazem perguntas melhores e as perguntas melhores normalmente levam você a tomar decisões melhores. Tá, mas agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Será que isso significa que você deveria pegar todo o seu dinheiro e investir no Brasil? Claro que não. De jeito nenhum. E isso seria justamente o erro que eu queria que você evitasse aqui no canal. O objetivo desse vídeo não é dizer que o Brasil é a melhor opção, nem que vai subir, nem que vai cair. O objetivo é muito simples, é mostrar como o seu dinheiro pensa. Porque você vai entender essa lógica e perceber que o dinheiro ele não escolhe lado, ele escolhe oportunidades. E isso vale para ações, vale para renda fixa, para o ouro, para o dólar, vale para qualquer investimento. Sempre que o cenário muda, o dinheiro ele começa a procurar um novo lugar. E isso acontece desde que o mercado existe. Talvez amanhã o Brasil deixe de ser interessante. Talvez outro país ele comece a chamar mais atenção. Talvez os Estados Unidos comece a atrair ainda mais dinheiro. O ponto é que você não tem que adivinhar qual será o próximo destino. O ponto é que você tem que entender por que ele vai mudar de endereço. Porque quando isso acontece, você para de tomar decisões baseadas em medo e começa a entender a lógica por trás dos movimentos de mercado. Eu gosto muito de pensar que notícia é como se fosse uma fotografia. Ela vai mostrar um momento, mas o fluxo de dinheiro é como se fosse um filme. Ele mostra para onde a história está caminhando. E na minha opinião, quem aprende a assistir um filme, ele toma decisões melhores do que apenas quem está olhando só uma foto. E foi exatamente por isso que eu criei o Grana Sem Frescura. Porque eu acredito que você entender sobre economia não tem que ser complicado, você não precisa decorar nenhum termo difícil, você não precisa ficar acompanhando indicadores e nem precisar falar economês. Você só precisa entender
a fazer as perguntas certas. E talvez as perguntas mais importantes seja essa: quando o mundo entra em crise, para onde vai o dinheiro? Porque responder essa pergunta faz você entender muito mais do que apenas investimentos, faz você entender como o mundo funciona. E é exatamente isso que eu quero construir aqui no canal. Se você gosta de economia explicada de uma forma simples, sem nenhuma complicação, sem nenhum economês, se inscreve aqui no canal. Nos próximos vídeos a gente vai entender por que os bancos centrais estão comprando ouro, porque o Buffett está com uma montanha de dinheiro em caixa, como a China vem mudando o equilíbrio da economia mundial e vários outros assuntos que parecem complicados, mas que fazem muito mais sentido quando alguém explica de uma forma simples. Porque no fim das contas, quem entende o dinheiro entende o mundo.